Boa noite, trabalhadores e trabalhadoras. Quase que eu não consigo fazer essa live hoje. Uma live surpresa só sobre os direitos dos trabalhadores. E quem tiver pergunta, coloca na caixinha de perguntas, tá certo? Que eu vou respondendo os comentários, as dúvidas e as perguntas, tá bom? Eu sou Bárbara Aguiar, advogada de trabalhadores há 11 anos. Uma live surpresa aqui. Estou aqui tanto no Instagram como na rede vizinha, então por isso que eu estou olhando aqui para os celulares aqui, tá certo? Então quem tiver dúvida, coloca na caixinha e a gente vai respondendo as dúvidas de vocês. Ó, vou abrir aqui a caixinha. Boa noite, José, Daniel, Regiane, Martins, Márcia, Helena, Genoa aqui, André Luiz, Eliomar, Marli, Gabriel. Deixa eu abrir aqui Estão me ouvindo bem? Oi, gente, o que é isso? Olha aqui. Vamos lá, vou compartilhar aqui a pergunta para vocês. Dentro de uma empresa, pode ser exigido que um único trabalhador não use perfume? Como assim? Eu nunca vi isso na minha vida. Não tem cabimento isso, tá? De você não usar perfume na empresa, mas por qual razão? É meio esquisito, tá? Então, não tem fundamento, não tem cabimento esse pedido por parte da empresa. Mais perguntas aqui. Eu estou esgotada do trabalho e já pedi até para sair, mas não querem dar as contas. Olha, se você pediu demissão, a empresa não pode negar esse pedido de demissão não, tá? Então, ela tem que te dar essas contas. Não existe essa história da empresa, não aceito o seu pedido de demissão. Né? Então, assim, não existe isso mesmo, tá certo? Agora, eu sempre falo que para os trabalhadores que me acompanham aqui no Instagram, também na outra rede social, é que, gente, se vocês estão pensando em pedir demissão, não peçam sem se consultar com o advogado do trabalhador. Por quê? Porque o seu caso pode ser caso de rescisão indireta, né? O que é a rescisão indireta? É uma ação que o trabalhador, por exemplo, você está numa empresa que não cumpre com a lei, não paga hora extra, anotou tua carteira ou demorou para anotar tua carteira de trabalho, tá certo? Você faz várias funções, por exemplo, você não tira o intervalo de descanso, tá? Então, ela não cumpre a lei trabalhista, tá? Tem alguma irregularidade. Então, o que é que você pode fazer? Você pode entrar com essa ação, mostrando para o juiz as faltas, as irregularidades dessa empresa em relação ao seu contrato de trabalho, tá certo? Então, o juiz vai analisar e vai falar assim, olha, realmente, essa empresa não está cumprindo com a obrigação dela, não está cumprindo com a lei e você tem razão, trabalhador, pois eu vou acabar com essa relação de emprego, terminar com esse contrato de trabalho e te conceder, trabalhador, todos os seus direitos trabalhistas. Quais são esses direitos trabalhistas? Os mesmos direitos de uma demissão sem justa causa. Então, na rescisão indireta, o trabalhador leva o saldo de salário, o aviso, férias, décimo, FGTS mais 40% e também, a depender da situação, se ele já tem tempo suficiente, o seguro-desemprego, certo? Então, antes de pedir demissão, de pensar em pedir demissão, se consultem realmente com o advogado do trabalhador, porque o caso de vocês pode ser caso de rescisão indireta, que é a justa causa do patrão, tá? E se você pedir demissão, você perde parte dos direitos, tá certo? Não recebe FGTS, não recebe os 40%, também não se habilita no seguro-desemprego, tá? Então, pensou em pedir demissão, se consulte com o advogado trabalhista, não assine nada antes de se consultar, tá certo? Combinado? Tentem fazer as perguntas na caixinha que eu vou olhar aqui. Seja bem-vinda, Fernanda, Cristiano, Manu, Simone, tudo bom? Andressa, Dani. Tá, e a gente vai continuando. Vocês gostam desse horário da live? Porque normalmente eu tava fazendo o horário do almoço, né, umas 12h30.
Hoje eu acho que eu entrei um pouquinho mais tarde, né? Não sei. Não sei se tem muita gente acordada ainda, cansado do trabalho, né? Mas estou fazendo o teste esse horário aqui, tá certo? Meu gerente acha que eu sou um bombril. Detalhe, eu sou caixa, mas faço tudo na loja. Olha só, provavelmente essas outras funções que você faz na loja não estejam aí no seu contrato de trabalho, né? Então você está acumulando funções. Você faz a sua função fora as outras funções. O nome disso é acúmulo de função, tá certo? Isso também é motivo de rescisão indireta. Por isso que eu sempre falo, trabalhadores, se vocês estão insatisfeitos com alguma coisa que a empresa está fazendo, junte provas, tá? Não adianta só falar, né? Ó, juiz, está acontecendo isso, isso e isso. Não, tem que ter provas que você está fazendo outras funções, tá bom? Então, que tipo de prova? Testemunha, fotos, vídeos, conversas de WhatsApp, né? Alguma troca de e-mail que vocês falam desse assunto, tá bom? Então, isso realmente não pode acontecer. Se essas funções que provavelmente não está, né, previstas no contrato de trabalho e você está fazendo várias funções, isso não pode acontecer e dá também rescisão indireta. Edilene, Thiago, Simone, é verdade, estou voltando, Simone, com as lives. Obrigada pelo carinho. William, tá? Então vamos para a próxima pergunta. Não sei se é a mesma pessoa aqui. Vamos ver. Eu acho que essa pergunta até eu fiz uns stories. Como considera abuso no trabalho? Eu sou perseguida até na minha rede social. Até na minha rede social pessoal. O que eu faço? Olha, não tem como eu te falar, porque assim, eu não sei o que está acontecendo no seu trabalho. Você não foi tão específica, né? Mas a perseguição, de uma forma geral, né, pode ser de várias formas, né? Então, por exemplo, trabalhadores estão fazendo as atividades, mas o gestor ele pega mais no seu pé, né? Essa vigilância na sua rede social seria em relação a onde você está, o que é que você faz. Então, assim, perseguições, o que é perseguições quando a gente fala em perseguição? É o assédio moral, tá certo? São condutas do gestor, da empresa, né, que eles fazem isso de forma contínua, reiterada, né, que parece que é só com você. É como se pegasse mais no seu pé do que nos outros. A cobrança excessiva em cima de você. Se você trabalha com metas impossíveis, né? Se uma pessoa atrasa, ninguém fala nada, mas se você atrasar, meu Deus do céu, que confusão. Né? O tratamento é diferente com você. Até às vezes pode te tratar de uma forma rude, uma forma ríspida, humilhante, grosseira, mas com os outros é um amor. Então, assim, perseguição tem várias formas, tá? Então, normalmente, se você está passando por uma situação assim, contínua, pode ser assédio moral, tá? O que eu faço? Entre em contato com o advogado do trabalhador, tá certo? Aqui no meu Instagram, como é que funciona, gente? Eu sou advogada de trabalhadores aqui no Ceará há 11 anos, certo? E o meu escritório fica, né, sediado aqui em Fortaleza, Ceará, tá certo? Mas o que acontece? Advogamos para trabalhadores de todos os estados. Por quê? Porque o processo é digital, é online, tá? Então, por isso que eu advogo para trabalhadores do Rio, São Paulo, enfim, todo canto que vocês imaginam, a gente tem cliente, tá? Inclusive tem cliente aqui até na live de outros estados, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tenham, tem no meu Instagram, no meu perfil, o link, né? Tanto do WhatsApp como o número do WhatsApp da nossa Central do Trabalhador, que é uma central, um suporte no WhatsApp, até Santa Catarina também estamos, sim, advogamos. Então, a Central do Trabalhador é um suporte no WhatsApp criado por mim, tá? Que tem profissionais, especialistas em direito dos trabalhadores, prontos para atender
os trabalhadores no WhatsApp. Ah, doutora, tem que ser cliente no escritório? Não, qualquer trabalhador, tá? Então, é só clicar no link do meu perfil, também tem um número, né, que também é da Central do Trabalhador, e aí você pode ser atendido no próprio WhatsApp, tá bom? Então, para quem não conhece, né, nossa central, segue aí essa informação. Vamos lá. Doutora, como devo proceder com o processo trabalhista? Essa pergunta eu confesso que eu não entendi. Você está pensando em entrar com a ação? Não está pensando em entrar? Ou tem alguma dúvida em relação ao processo trabalhista? Certo? Onde é a localização do escritório? Tem lá no Google, tá? Você consegue o endereço direitinho, mas é aqui em Fortaleza. Tá? É só botar meu nome lá que vocês conseguem direitinho. Deixa eu ver. E também lá no Google também temos as nossas avaliações. Acontece bastante. Bárbara, meu esposo, pediu as contas e não cumpriu o aviso prévio, ele tinha 2 anos. Então, como eu falei aqui, o problema do aviso prévio, do pedido de demissão. Se você não cumpriu o aviso prévio, né, pediu demissão, não cumpriu, a empresa pode descontar o valor correspondente do aviso da tua rescisão, né, da rescisão do teu esposo. Então, o aviso, vai cair bastante o valor, tá? Infelizmente. É uma regra para quem não cumpre o aviso no pedido de demissão. Me acidentei, gente, é tão comum isso aqui, ó. Me acidentei no trabalho. Peraí, só um instante. Estou olhando para o Instagram, tá certo? Que me perguntaram aqui, gente. Tô olhando no Instagram, tô aqui na Rede Vizinha e aqui no Instagram, tá? Então, vocês aqui da Rede Vizinha é @Bárbara Aguiar Advogada, né? Que a live também tá acontecendo lá no meu Instagram, tá bom? Tá certo? Me acidentei no trabalho há 3 meses atrás. Minha empresa não deu a caixa e agora fui demitido. Olha, a gente tem que ver como é que foi esse teu acidente de trabalho, né? Também tem outro de acidente aqui. Não abriram a CAT, tá? Então, nessas situações, se consulte com o advogado do trabalhador, gente, tá? Eu não sei, você ficou afastado, quanto tempo você ficou afastado? Tem que analisar também o período que você ficou pelo INSS, tá? A depender da situação, você tem direito, sim, à indenização, né? Dano moral, dano material, se teve algum dano estético também, né? Então tem que avaliar também isso, a responsabilidade da empresa, se ela oferecia equipamento de proteção individual, não oferecia equipamento de proteção individual, se você estava fazendo uma função que não era sua. Tem que avaliar tudo isso em questão de acidente de trabalho, tá certo? Tá bom? Então chama no WhatsApp, chama na Central do Trabalhador. Mas tem que ser verificado, tá certo? Tem que ser verificado com certeza. Deixa eu ver aqui se tem pergunta aqui na Rede Vizinha. Vamos lá. Meu ex-líder vivia insinuando que eu saía com funcionárias da empresa. Tenho testemunha da assédio? A depender da situação, sim, é assédio. Se ele sempre implicava com você, né? Não deixa de ser um boato, né? Então, de repente, o trabalhador é até casado, ou a pessoa, né, que a outra pessoa que estão fazendo essa fofoca também é comprometida e acaba aí prejudicando o relacionamento dos dois, tá? Então, a empresa, trabalhadores, ela tem a obrigação de zelar pela saúde e pela segurança de quem trabalha ali. E quando eu falo saúde, eu tô falando da saúde física e também da saúde mental, certo? Então, fofocas, apelidos, tudo isso envolve a saúde mental, né, do trabalhador, que acaba aí se prejudicando, tendo problemas de relacionamento, tá certo?
Então, se a empresa não parar, né, olha, isso aqui não pode acontecer aqui dentro, simplesmente ela se omitir e deixar a coisa acontecer e rolar, e aí a fofoca que era desse tamanho, ó, ficou imensa, fora de controle, e os trabalhadores envolvidos acabam aí se prejudicando, ela tem que ter responsabilidade sim, tá? Ela não pode ser omissa, ela tem que agir. Por quê? Porque uma das obrigações da empresa é zelar pela segurança e saúde, e aí eu falo de saúde física e mental do trabalhador, tá? Então ela não pode simplesmente deixar esses boatos acontecerem sem nenhuma penalidade, tá? Se isso continuar, né, não sei se está persistindo ou não, junte provas que isso está acontecendo e sim, é considerado sim uma forma de assédio, porque assédio não é só entre superior e trabalhador, pode acontecer entre colegas de trabalho também, tá certo? Então é possível sim. Peraí, eu acho que são várias perguntas da mesma pessoa aqui. O que se encaixa... Deixa eu só beber água, gente. Estou aqui no Instagram, tá? Então, se quiserem assistir melhor o que eu tô falando aqui, ó, @BárbaraH Advogada no Instagram também, tá certo? Vamos lá. O que se encaixa como demissão por abandono? Na verdade, é uma demissão por justa causa, tá? Então, o trabalhador que abandona o emprego, ele pode sim ser demitido por justa causa, que é aquele trabalhador que falta de forma contínua e injustificada. Nos tribunais trabalhistas, falam em 30 dias, tá? Então, por exemplo, um trabalhador que ele falta 30 dias contínuos, né, na empresa que ele trabalha, sem dar satisfação nem nada, ele pode ser demitido por justa causa, tá? Por abandono de emprego, tá certo? Então, é possível. Eu não entendi essa pergunta, peraí. Quantas horas eu tenho que trabalhar por semana? 8, né, se for escala 6 por 1, 8 horas diárias, né, e até 44 horas semanais. Jogo rápido essa pergunta aqui. Vamos mais perguntinhas. Olha só, sobre assédio moral, tenho testemunhas, ok, tenho atestado médico comprovando ansiedade. Então aqui, ó, são 2 pontos, aqui temos 2 situações e é bem comum no assédio moral, né? Porque o trabalhador vítima, além do assédio, tem a questão psicológica, né? Como eu falei aqui, uma das obrigações da empresa é proporcionar o quê? Saúde e segurança, saúde mental, tá? Então, você sofreu com assédio moral, acho que foi a mesma pessoa que perguntou do boato, né? Você tem testemunhas, ótimo, que podem comprovar o que aconteceu. E você está desenvolvendo, na verdade, você desenvolveu uma doença ocupacional porque sofreu esse assédio dentro da empresa, tá? Então, são 2 questões. Aqui caberia um dano moral em relação ao assédio moral que você sofreu, tá certo? Segundo ponto, caberia indenização também em relação a essa doença ocupacional que você desenvolveu em razão aí do seu trabalho, né? Porque provavelmente, pelo que eu entendi, a ansiedade tem relação com esse assédio que você está sofrendo. Então, você poderia sim pedir dano moral em relação ao assédio moral, indenização moral e material em relação à doença ocupacional que você acabou desenvolvendo, tá certo? Vou colocar aqui na live, acabei esquecendo. Deixa eu fixar aqui o nosso WhatsApp, que é a Central do Trabalhador, então de repente seria interessante você falar conosco por lá. Deixa eu fixar aqui o número. Tá aí fixado nos comentários, tá certo?
a nossa central do trabalhador, que é para todos os trabalhadores, tá? Que possuem dúvidas, querem saber de cálculos, seus direitos trabalhistas, para que eu criei esse suporte do WhatsApp para vocês, trabalhadores, se sentirem abraçados, protegidos, tá? Informados, principalmente. Vamos lá, mais perguntas? Oi. Olha só, notei, me nota, pedi rescisão indireta, nesse meio tempo fui mandada embora por justa causa sem saber e sem ser notificada, fique tranquila, tá? Porque é o seguinte, provavelmente, eita, que tem várias coisas, vou ler de novo a pergunta, ó. Me nota, notei, pedi rescisão indireta, nesse meio tempo fui mandada embora por justa causa. Sem saber e sem ser notificada, mas descobri que estou grávida. Olha só, você entrou com a rescisão indireta, provavelmente você está com advogado, tá certo? Então, provavelmente a empresa ainda não foi notificada da tua ação trabalhista, tá? Por isso que ela, teoricamente, te demitiu por justa causa, mas isso ainda não é definitivo, fique tranquila, tá? Eles poderiam fazer isso, às vezes eles nem sabem dessa ação, às vezes eles não foram nem notificados da ação ainda, tá? Então fique tranquila nesse sentido. Por quê? Porque ainda terá a sua audiência, por exemplo, né? Você não é minha cliente, mas ainda acredito que vai ter tua audiência, né? Então a empresa vai ser notificada desse processo, que você entrou com a rescisão indireta, né? E aí o juiz vai decidir, tá? Lembrando, quem entra com a rescisão indireta não é obrigada a ficar trabalhando no emprego, tá? A lei protege, tá certo? Desde como eu expliquei, o empregado, se ele faltar ao trabalho 30 dias ou mais, né? Pela lei, né, pelos tribunais trabalhistas, pode levar a uma justa causa. Mas atenção, se você entrou com a ação de rescisão indireta, isso não vai se aplicar, porque provavelmente o seu advogado entrou muito antes desse prazo, digamos assim, tá certo? Então, você está protegida, mesmo que a empresa não tenha recebido a notificação, o que importa é a data que seu advogado entrou com esse processo de rescisão indireta. Tá bom? Então, fique tranquilo em relação a isso, porque acredito que ele tenha entrado rápido, né? Antes, por exemplo, desses 30 dias, tá? Então, provavelmente não vai dar essa justa causa. Agora, descobri que estou grávida. No caso, então, você tem que comunicar ao seu advogado da ação, tá certo? Muitas questões aqui em uma pergunta só, né? Olha só, sou CLT e tinha CNPJ, né? Pessoa jurídica. Não usava, dei baixa no MEI. Recebe o seguro-desemprego? Olha, se você não usava, provavelmente você vai receber, tá? No entendimento dos tribunais trabalhistas, o que é que falam? Que se a pessoa, né, tem um MEI, não passe ali a renda de um salário, tá tudo certo em relação ao seguro. O problema é quando passa, tá? Mas se você disse que nem usava, então provavelmente você não vai ter problema com isso, tá bom? Eu tô de olho aqui porque o meu celular vai descarregar. Foi uma live extremamente, assim, surpresa, né? Eu já tava quase dormindo, cansada, né, do dia do escritório. Mas não, vou fazer uma live, ó, já tô acordada, viu? Totalmente. Vamos aqui para mais perguntas. Vamos lá. Gente, eu respondi tanta pergunta hoje. E gravei também, ó. Eu vou tentar combinar uma coisa aqui com vocês. Eu vou sempre deixar caixinha de pergunta nos stories, tá certo? Porque o que eu tô fazendo aqui com os vídeos no feed é respondendo mesmo as dúvidas de vocês da caixinha, tá certo? Que eu acho mais prático, mais eficiente, né?
E aí, as dúvidas de vocês podem ajudar outras pessoas também, tá bom? Ó, é questão de acidente de trabalho, de doença ocupacional, né? Tendinite, ansiedade, depressão, algum problema de coluna, tá? Não peçam demissão, se consulte com o advogado do trabalhador, tá certo? Junte os documentos médicos. Outro detalhe importante é vocês ficarem com cópia de atestado médico. É importante, tá? Ficar com cópia. Não dê a cópia para a empresa e fique sem uma cópia. Não façam isso jamais, tá certo? Certo? Então, atenção a essa documentação médica. Essa aqui eu respondi, hora extra por fora da folha de pagamento da rescisão direta, dá sim. Tá? Se for algo que sempre a empresa faz, né? Por quê? Por que ela faz isso? Porque ela paga menos, né? Então ela acaba pagando menos. Precifico toda a loja de calçados até varrer e passar pano na loja. Então, se você não foi contratada para isso, é acúmulo de função, tá bom? Junte provas. Outro ponto, gente, hoje em dia, com essa tecnologia, tá muito mais fácil juntar provas em processo trabalhista. Antigamente, prova basicamente era testemunha, porque não tinha essa facilidade de celular com internet, vídeos, fotos, assim, né? Então, o trabalhador, o que é que ele tinha naquela época? Há 10 anos atrás, só testemunha, esse colega de trabalho ou colega de trabalho, né? Hoje em dia tem várias formas de você provar, né? Gravações, áudios, vídeos, conversas de WhatsApp, testemunha, troca de e-mails. Inclusive, pode sim colocar o gravador de áudio, tá? E colocar para gravar. Não precisa de autorização do seu patrão, desde que você esteja naquele ambiente, né? Pode, tá certo? É aceito no processo do trabalho, no processo trabalhista, tá bom? Então é importante. Tenho 10 anos em uma empresa sem carteira assinada, quais os meus direitos? Olha só, isso prejudica tanto, né, na hora da tua aposentadoria, porque é um tempo que não está sendo computado, né? Mas assim, o que você pode fazer, se você está numa relação de emprego, você tem os mesmos direitos que um trabalhador que tem a carteira assinada. A única diferença é que teu patrão não quer assinar a tua carteira, mas os direitos você tem se você está numa relação de emprego, tá? O que você deve fazer é juntar provas e entrar com o processo trabalhista, até para você poder aproveitar esse tempo em relação à tua aposentadoria. E em falar em aposentadoria, eu tenho esse perfil aqui que vocês já acompanham, @BarbaraAguiarAdvogada, aqui no Instagram. E eu também tenho um outro perfil, tá, que é relativamente novo, que é @INSS com Bárbara Aguiar. Então, se você quer saber de aposentadoria, salário maternidade, auxílio doença, auxílio acidente, pensão por morte, aposentadorias de forma geral, segue o perfil, tá certo? Que eu tô fazendo conteúdo lá também. Olha só, peguei 4 dias de atestado por dengue. E a empresa cortou os 4 dias. Acho que não aceitou, é isso? Alegando que eu tinha que comparecer ao médico da empresa dentro de 72 horas. Isso pode acontecer, gente. É o seguinte, vamos lá. Eu já tive chikungunya. Não sei se vocês tiveram já dengue ou chikungunya. É uma das piores coisas que eu já passei, foi essa doença. Você fica totalmente acamada. Como é que uma empresa, olha só, estabelece um prazo para você entregar atestado médico? Não tem a menor condição. Tanto é que muitas empresas estavam fazendo isso, estabelecendo um prazo. E o Tribunal Superior falou, ó, pode não. Não pode estabelecer esse prazo de 72 horas para o trabalhador, porque muitas vezes o trabalhador está acamado. Como é que ele vai, né, entregar esse atestado? Tá? É muito complicado, tá? Então, a jurisprudência, as decisões dos tribunais trabalhistas é no sentido que não pode ter
esse prazo. O que eu aconselho para o trabalhador é enviar o atestado por foto, e-mail, pelo WhatsApp, por exemplo, tá? E olha, assim que terminar o WhatsApp, assim que terminar o tempo do atestado, você vai lá e entrega. E você não pode ser penalizado por isso, tá? Por quê? Porque esse prazo é considerado ilegal. Era uma prática abusiva que as empresas estavam fazendo. E hoje, os tribunais trabalhistas, não pode isso acontecer não, tá bom? Certo? Então, se protejam, tá certo? Tirem, mande foto do WhatsApp da empresa, provando que vocês enviaram esse atestado. Quando ficar boa, você vai lá e leva, tá? De forma imediata, assim que ficar boa. Assim que passar o tempo do atestado. Meu FGTS não está sendo depositado no meu aplicativo, que pode fazer. FGTS não depositado é caso de rescisão indireta, tá certo? Então, não peça demissão. Eu digo que você não deve fazer é pedir demissão, tá? Primeiro, porque é uma irregularidade, é uma falta grave por parte da empresa. O que você pode fazer é entrar com um processo trabalhista de rescisão indireta, tá? Que é a justa causa do patrão, quando a empresa não cumpre a lei trabalhista. E aí, assim, você pode sair dessa empresa sem perder os direitos. Ah, doutora, eu não quero sair da empresa. Então, o que você pode fazer é uma denúncia trabalhista, tá? Já tem vídeo aqui no meu Instagram explicando como é que você faz a denúncia trabalhista, tá? E aí, tem que esperar a fiscalização ir lá na empresa. Às vezes vai, mas às vezes não vai. Por quê? Porque são muitas denúncias trabalhistas, infelizmente, né? Tá? Então, a primeira coisa, trabalhador, se você está passando por uma situação difícil na empresa, não cumpre com a lei, não tem várias irregularidades no seu contrato, assédio moral, hora extra que não paga, não assina carteira ou demorou para assinar, não deposita FGTS, tem várias funções. Qualquer irregularidade que você tenha em relação a essa empresa, você tem duas opções, tá certo? Primeira, faz a denúncia trabalhista, mas não é garantia que vai resolver. Por quê? Porque são muitas denúncias, tá? Não tem como a gente garantir que a fiscalização vai bater sem falta lá na empresa, tá? Segunda, junta provas para entrar com a ação de rescisão indireta para o juiz analisar a tua situação. Se ele reconhecer a rescisão indireta, olha, realmente essa empresa tá tudo errado aqui, tá descumprindo com a lei trabalhista, aí você sai dessa empresa sem perder os direitos, tá bom? Então, são essas opções quando você se depara com alguma irregularidade, né? Com algum descumprimento que não tá bacana. E o trabalhador, ele sente. Quando tem coisa errada, ele sente. Vamos ver mais perguntas aqui. Coloquem na caixinha, gente. Eu trabalho na empresa, lavo o banheiro, mas não pago insalubridade. Pode isso? Então, vamos lá. Tem que ver qual o tamanho, a dimensão dessa empresa, né? Porque a insalubridade, quando a trabalhadora ou o trabalhador lava banheiro, certo? Tem que ver se é um local de grande circulação, tá? Se for, por exemplo, um escritório pequeno, né, que tem um banheiro, por exemplo, aí você não teria direito a um adicional de salubridade, tá certo? Então tem que ter realmente um local que passe várias pessoas ali, tá? Que de repente aí é uma clínica, né, assim, um colégio, tá? Mas aí tem que ser avaliado. Então eu te aconselho sim a entrar em contato conosco no WhatsApp, na nossa central do trabalhador, tá? Porque aí a gente pode te orientar melhor. Tentei vender 10 dias de férias. Gente, quando eu não coloco aqui, eu tô lendo aqui nos comentários, tá? Mas coloque na caixinha, porque aí facilita bastante. Tentei vender 10 dias das minhas férias, mas a empresa recusou. Não é obrigatório a compra? É obrigatório, tá? Então, você tem que notificar, trabalhador, essa empresa, né, da intenção que você quer vender as férias 15 dias antes de terminar o seu período aquisitivo, tá? Ah, doutora, é muito confuso esse negócio de período aquisitivo e tudo mais. Então, pega essa dica. Quer vender férias? Peça, comunique a empresa de forma imediata e, se possível, registre, tá? Essa comunicação, e-mail, WhatsApp, de alguma forma que você consiga comprovar que você comunicou à empresa dessa venda, tá? Para depois ela falar, você não comunicou não lembro disso não, tá? Então, para evitar essa confusão, registre, tá? WhatsApp, e-mail, tá bom?
dessa comunicação. Então, se você fizer isso direitinho, você a empresa não tem que negar, não. Ela é obrigatória, sim, a comprar. Obrigada a comprar esses teus 10 dias, tá? Não existe isso, não. Luciana, Maria Ivete, Christian, tudo bom? Vamos lá, mais perguntinhas que já vamos encerrar aqui a live. Mas vocês gostaram da live? Ah, me falem de onde vocês estão falando, qual estado? Qual estado vocês estão falando? Peraí, deixa eu tentar aqui acompanhar aqui a conversa. Obrigada, Thiago. E você sempre acompanha, eu vejo, viu? Que você sempre tá aqui acompanhando nos stories. Tô de olho, gente. Eu olho cada um. Né? O Thiago acompanha sempre nos stories. Ó, essa pergunta aqui. Quem ganha a causa da rescisão indireta tem direito ao seguro-desemprego? Se o seu advogado pediu, né? E você cumpre os requisitos do seguro-desemprego, sim, tá? Eu até fiz um vídeo. Hoje é porque eu ainda não postei em relação ao seguro-desemprego, os requisitos, tá? Do seguro-desemprego, tá? Mas, por exemplo, é a tua primeira solicitação do seguro, aí tem que avaliar, né? Se for a primeira solicitação, tu tem que trabalhar 12 meses, né? Nos últimos 18 meses anteriores à data da dispensa para ter direito. Se for a segunda solicitação, 9 meses, né? Se for a terceira, ou quarta ou mais solicitação, precisa ter trabalhado 6 meses, né? Imediatamente anterior à data da dispensa. Então, tem essas regrinhas do seguro, mas normalmente na rescisão indireta, né? Se o advogado pediu o teu seguro-desemprego, ele foi liberado, e se você cumprir os requisitos, aí você recebe, logicamente, né? O juiz tem que deferir, tá? Então, na decisão do juiz dessa tua causa de rescisão indireta, se foi pedido seguro, ele vai dizer se defere ou não esse pedido, e você cumprindo os requisitos, aí você recebe, tá bom? Fui demitida com 2 dias de trabalho e nem minha carteira assinaram. Complicado, porque às vezes você deixa, não sei se foi teu caso, tá? Mas às vezes você pediu demissão de um canto e foi para esse local, né? É complicado. Mas assim, gente, eu já tive causa de trabalhador que ficou na empresa 5 dias. 5 dias. E a gente entrou na justiça sim, tá? Porque o trabalhador, ele começou a trabalhar, tem que estar registrado a carteira de trabalho, tá? Eu lembro que foi uma das minhas primeiras causas, assim. Faz tempo, mas a regra é a mesma, tá? Então, assim que você entrou nessa empresa, tá numa relação de emprego, recebe ordens, tem que ser você lá, recebe remuneração, foi combinado assim, tem horário definido, é uma relação de emprego, tá? Então, a carteira tem que ser assinada. Ah, doutora, mas vale a pena 2 dias, 5 dias? Que loucura, né? Gente, vale porque tem um aviso prévio, tá? Então, projeta-se mais 1 mês de trabalho, né, de aviso, tá? Férias, 10º, a multa pelo não pagamento, entende? Então, se você tiver prova, pode considerar, né, essa opção também de você reivindicar seus direitos, tá certo? E é isso. Estou muito feliz aqui por essa live, gostei bastante, vou tentar fazer mais vezes. Eu não gosto de avisar antes. Vai ter live dia tal, porque parece uma coisa que acontece tanta coisa nesse dia que o gente parece que adivinha e eu já avisei, e aí fica aquela situação, sabe? Mas o que eu posso fazer é realmente abrir essas lives para vocês de forma surpresa, e sempre eu vou deixar gravada aqui no Instagram, tá bom? A live, vou até ver aqui a capa aqui dessa live que eu não fiz, porque realmente foi surpresa. Tá, então, vou deixar salva essa live no Instagram. Se a sua dúvida, trabalhador, não foi respondida aqui nessa live, não foi ainda respondida em vídeo,
Você pode sim deixar na caixinha de perguntas dos meus stories, mas eu te indico sim acessar a nossa central do trabalhador, que é o nosso número do WhatsApp, né? O suporte para vocês, trabalhadores, tirarem suas dúvidas, terem mais conhecimento, para patrão nenhum enganar vocês, tá certo? E podem contar comigo, tá bom? Boa noite e até a próxima. Tchau, tchau.